Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto. Agradecendo a participação de todos vocês que nos esperam aí na Rede Amigo Espírita e na TV FEB, né? Rede Amigo Espírita Canal 5 e TV FEB Canal 4, e que nos esperam para a gente começar esse bate-papo. Como eu sempre falo, né? Bate-papo, vocês também fazem parte. Só entrar no chat da Rede Amigo Espírita, entrar, mandar suas interações, suas perguntas. O Carlos Henrique vai estar aí mandando pra gente essas perguntas, as interações de vocês. E também pelo nosso WhatsApp, né? Para quem ainda não tem nosso WhatsApp, precisa anotar. Código do Brasil, né? Para quem nos assiste fora do Brasil, é o 55, né? 83, que é o DDD da Paraíba. E agora, como a Paraíba acrescentou mais um número de telefone, então é 98840-1055. 98840-1055 é o número do nosso WhatsApp. Está aqui do meu ladinho, só você mandar as perguntas e a gente vai aqui incluindo na nossa conversa. Hoje eu estou recebendo a Fátima Araújo, que faz parte aqui da Federação Espírita Paraibana, é jornalista de profissão, e que está aqui para a gente falar de um assunto muito gostoso, né? E que ao mesmo tempo é um puxão de orelha para todos nós, que é a Lei de Amor e Caridade. Então, se você se interessa pelo assunto ou você quer conhecer um pouco mais sobre ele, chega junto, vamos conversar aqui e fazer uma grande conversa com todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Você também, Fábio. Bem-vinda. Muito obrigada. Fábio. Boa tarde a todos. Segundo Jesus, a caridade não se restringe a dar esmola, né, ao material. Mas aquele, né, que mata a fome de alguém, né, dá esmola, que dá aquele dinheirinho, aquela moeda, que é para matar a fome, não está sendo caridoso, não está exercendo a caridade. Você veja como este assunto que nós tratamos agora, ele é fascinante. A lei de justiça, amor e caridade. Então você me pergunta, se matar a fome de alguém não está fazendo caridade? Está fazendo sim a caridade, só que a caridade é algo bem mais amplo, no sentido do que nos falou Jesus. O Divino Mestre, ele nos mostrou que a caridade não era só isso. Se bem que a caridade é também. Vocês vejam que naquele artigo do Espírito Emmanuel, a caridade é essencial, que está em Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ele logo no início, quando ele fala que a caridade é uma grande bênção, uma bênção de luz, em qualquer tempo, em qualquer espaço, em qualquer localidade, em qualquer situação da vida, a caridade é uma bênção de luz, de muita luz. Ele fala que dá comida a quem tem fome, é uma grande caridade. Você dá remédio a quem necessita, quem está enfermo, você dá de beber a quem tem sede. E você também transmitir a luz ao ignorante. Olha que grande caridade. É uma caridade sim, só que ela é algo mais abrangente. A caridade mesmo, no seu sentido lato, ela é você promover o bem para atender a todos, para estender a todos. E não somente a caridade amoedada ou em forma de comida ou de água tal, aquela caridade bem material, não. A caridade, existe uma grande caridade que se chama, Emmanuel está falando aí dessa essencial, mas tem a caridade moral. E Emmanuel também, só estendendo mais um pouquinho, que eu considero interessantíssimo, posso estender mais sobre esse artigo de Emmanuel. Lá mais na frente, já quase terminando o artigo, eu acho interessante quando ele frisa bem que a caridade essencial, ela é você saber pensar, falar e agir de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre. Agora veja como a espiritualidade amiga, os nossos irmãos de luz, eles são sábios, né? Você veja que ele disse na ordem assim, é você falar, você pensar, falar e agir de acordo com os ensinamentos do Divino Mestre. Porque a gente primeiro pensa, depois a gente fala e depois a gente age. Então ele disse bem no sentido, assim, na ordem, né? Ficou bem interessante isso aí. E se você faz isso, você faz a caridade para com o seu próximo e até para você mesmo, para com você próprio. Até porque a gente age dentro de uma circunstância, mas o pensamento é outro. Até outro dia, conversando entre pessoas, colegas de trabalho, eu vi uma pessoa comentando
que fazendo atividades da igreja, distribuindo a sopa, e elas que quando começou a atividade, ela achava estranho que os demais que já estavam ali naquela atividade há um certo tempo, tocar os moradores de rua, dar um abraço, as pessoas sujas. Né? Como é que eu vou tocar naquela pessoa? Olha, o sentido amplo. Aí depois ela disse que parou e pensou, meu Deus do céu, como é que eu estou indo fazer uma atividade, né, dessa maneira, com esse pensamento? Tá vendo? Mesmo no sentido que o Divino Mestre nos ensinou. O que era que ele fazia, Jesus? Ele limpava os leprosos. Que na época os leprosos eram considerados pessoas que tinham até que se esconder, porque os outros, a sociedade tinha medo dos leprosos. Então, e Jesus não, Jesus ia perto deles, Jesus os tocava. E Jesus não ficou com lepra. Exatamente. É isso. E é a questão do tempo também, que a gente viu um pouquinho aos outros, né? Do ouvir, né? Às vezes tem tanta gente precisando conversar. Tem tanta gente precisando de uma palavra, amiga. Quer dizer, que a caridade moral, você fazer a caridade moral. Você curar muitas vezes, tentar curar, e às vezes até que consegue em certo nível, você tentar curar a lepra mesmo, essa lepra que Jesus falou, que Jesus veio para curar mais almas do que corpos. Claro que ele também curou corpos para exemplificar aquilo ali de um sentido mais material, mesmo porque os seres humanos ainda não estão, principalmente naquela época, no nível de entender tudo no sentido moral. Então ele curava também corpos, mas Jesus veio mais para curar almas. E a gente, como nós somos luzes, se nós quisermos, nós ajudamos. Podemos até não curar, mas encaminhamos no caminho da cura muitos que precisam de uma palavra, de sair de um abismo, de procurar ajudar para ele enveredar no caminho melhor, para ele acordar que aquele não é o sentido da vida dele, que ele precisa sair daquilo ali imediatamente para se reorganizar, para se reequilibrar. Veja que grande caridade. Caridade o quê? Moral. Caridade moral. Então é muito amplo o sentido da caridade, como ensinou Jesus. Então, Jesus veio, nos trouxe ensinamentos belíssimos, nos apresentou essa lei divina, né, de amor, de cuidado. E muito tempo se passou, as religiões nesse tempo todo iam se desenvolvendo, nas religiões cristãs, né, com base nesses ensinamentos, multiplicando. Cada vez mais está acessível que as pessoas estudem, que as pessoas entendam, que as pessoas conheçam, mas a gente ainda alimenta muito o egoísmo. Aí eu me pergunto, né, apesar desse ensinamento do amor, da caridade, já está entre nós há tanto tempo, né, nós ainda continuamos no egoísmo. Até quando a gente vai alimentar esse egoísmo? Você veja, Jesus pisou no planeta, esteve entre nós há mais de 2000 anos. E nós ainda estamos pensando se vamos atender aos apelos do Divino Mestre. O que foi que ele nos ensinou? Qual foi a sua máxima maior? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se você ama aos outros da mesma maneira como Jesus nos amou, você vai fazer algum ato de fora da caridade, você não vai fazer. Então, há tantos anos e nós ainda não aprendemos. Aí você me pergunta, até quando? Vamos alimentar isso aí. Até o ponto de que nós possamos evoluir de uma maneira melhor como nós estamos hoje. Porque um dia nós chegaremos a ser um verdadeiro homem de bem, verdadeiros homens de bem, mulheres de bem, homens de bem no sentido do ser humano geral como um todo. Então, no dia que nós formos homens de bem, porque você sabe que o homem de bem é aquele que verdadeiramente ele aplica em sua vida a lei de justiça, amor e caridade. Então, ele fazendo isso, ele já está sendo justo, caridoso, amoroso, amorável com todos, está amando também a Deus, isso é importantíssimo, você ter fé, ter respeito aos preceitos divinos, respeitar as leis divinas. Então, um dia nós chegaremos lá a sermos homens de bem. E mais na frente atingiremos até a angelitude e seremos anjos um dia. Então, mas enquanto isso não acontecer, a gente vai claudicando aqui, claudicando lá.
Quem é que não erra? Às vezes nós próprios, a gente que vive tanto estudando a doutrina espírita, a gente vive procurando ler, procurando conhecer, aplicar tal, e a gente quando menos espera, meu Deus, será que eu fui egoísta? Porque eu disse aquilo, eu não era para ter falado assim, eu não era para ter agido assim, mas o que é que a gente tem que fazer imediatamente? Corrigir o erro. Imediatamente você procure corrigir, só não pode continuar no erro. Agora, errar, nós claudicamos sim, nós erramos, porque somos humanos. Mas vai chegar um tempo que não precisa mais disso. Que não precisaremos mais nem de recomendações, de livros, de Emmanuel ensinando, reforçando, Allan Kardec, reforçando, trazendo o cristianismo redivivo e dizendo a gente o tempo todo, acordem. O apóstolo Paulo, como disse também, né? Acorda, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Vai chegar um ponto que não precisará mais nem de Paulo dizer isso. E por falar em Paulo de Tarso, nós iremos compreender um dia também que aquilo que ele também nos ensinou. Eu sou fã de Paulo de Tarso, depois que ele se converteu de Saulo para Paulo e ele divulgou imensamente o cristianismo. Se não fosse Paulo de Tarso, teria ficado por ali bem em Jerusalém, a gente nem conheceria o cristianismo. Então, eu acho interessantíssimo quando ele diz que tudo pode, mas nem tudo convém. Nem tudo nos convém. Então, eu mesma, como jornalista, eu fico me analisando, me autoanalisando. Eu não posso dizer tudo, eu não posso falar tudo. Como jornalista, eu tenho que fazer críticas construtivas. Eu sou combativa às vezes. Politicamente, eu lanço minhas farpas, eu procuro abordar. Claro, eu tenho minha profissão, eu sou ser espírita, mas eu tenho minha profissão. Não vou me comportar como uma pessoa alienada. E vejo também tantas coisas que precisam ser melhoradas. E que estas criaturas que estão no poder precisam acordar para o bem do povo geral, precisam aplicar essa caridade no sentido amplo, politicamente falando. Então, nós que temos uma responsabilidade, né, como comunicadores, uma responsabilidade imensa que nos pesa aos ombros, né? Uma responsabilidade político-social e econômica também, então nós temos que acordar para isso. Mas nós não podemos também destruir o próximo, né? Até mesmo os políticos, as pessoas assim nos cargos mais elevados. Você também não pode ficar assim, ofendendo. Aí já não seria crítica construtiva. Você tem que pensar nisso também. Tudo você pode, mas nem tudo convém. Então, você sabe que a palavra tem muita força. E nós que trabalhamos com a palavra temos que ser prudentes. Nem tudo nós podemos para destruir, dizer que poderemos destruir. Nós temos que construir, ajudar na construção, na melhora do mundo. E não derrubar as pessoas, destruir muitas vezes, não. Mas a gente vai construindo, vai tentando aqui, acolá, e a gente vai conseguir melhorar esta vida, melhorar este mundo. Né? A gente vê aí muita violência em todos os sentidos, até na palavra mesmo, violência no dia a dia, além do trânsito, violência dentro das instituições, que pode acontecer até nas instituições espíritas, pode acontecer. Nem todas as pessoas se comportam como deveriam, né? Mostram o amor que deveriam, mas um dia a gente chega lá, a gente vai atingir o estágio do homem de bem e a gente um dia será até anjo, se Deus quiser. A gente já tem interações aqui dos nossos amigos, né? A nossa amiga Andréa Silva diz o seguinte: sim, quem mata a fome faz caridade. Jesus nos esclarece que caridade também significa uma amiga, um abraço, um ombro, amigo, enfim. Estendendo esse... Ela complementou, né, o nosso pensamento. Realmente, Andréa, você está entendendo, né, que a caridade é algo bem mais amplo, bem mais profundo. Ela entendeu aí o sentido dos dois tipos de caridade, a caridade material e a moral. A Rosana Andrade diz o seguinte: a principal caridade é aquela em que nossos corações estão sempre à disposição para um sorriso, um abraço, a que precisa. Pois nem sempre a fome é a fome material de alimentos. Às vezes necessitamos muito mais de um ombro amigo. A pessoa está bem afinada aí, né? É verdade, ela tocou num assunto muito sério, né? Que tantos de nós, todos nós somos carentes, né? O ser humano é carente.
Todos nós necessitamos muitas vezes de um olhar terno, né? Que alguém nos dê um bom dia, que faça um sorriso. Ou então pergunta, por que você está tão tristinha hoje? Foi o que aconteceu? Venha cá. Meu Deus, isso aí muitas vezes abre um campo de luz imenso. Tantos de nós precisamos disso. Olha que caridade imensa quando alguém faz isso. Isso pode ser até no estrangeiro que você nem entende a língua da criatura, nem a sua, nem ela a sua. Você pode até nem saber falar aquela língua, mas aquela criatura tão cordata chega junto de você, tão amorosa. Olha como é interessante. Aí faz um sorriso, dá um sorriso, que é a linguagem do sorriso todo mundo entende, do bebê ao mais velho. Então, é uma grande caridade. A nossa amiga Andréa complementa assim: podemos ajudar o próximo a superar a depressão, solidão com uma palavra amiga, com compaixão. Como você disse, às vezes tem tantas pessoas que realmente precisam, né, desse contato, desse pegar na mão. Precisa, isso dá muita energia, nós somos energia. Então aquilo que você já vai, aquela energia que flui de você, você passa para o outro, parece até uma transfusão. E é realmente uma transfusão. E aquela pessoa, muitas vezes, ela se levanta, ela até melhora aquela dor enorme que ela está sentindo. E ela tocou numa palavra muito séria, aí no final, né, Regiane, nesse finalzinho, quando ela falou da compaixão, não foi? Ela tocou na compaixão. Vejam a compaixão como é caridade. Você ter misericórdia para com o próximo. Para você seguir a lei de justiça e caridade, que você sabe que o núcleo principal dela é você nunca fazer aos outros o que você não gostaria que ele fizesse. O núcleo principal é esse. Mas você só vai conseguir atingir isso aí se você tiver misericórdia para com o seu próximo, se você tiver condescendência, benevolência, naquele sentido que Jesus nos ensinou, aquele verdadeiro o BIP, né? Que está na pergunta, na questão 886 do Livro dos Espíritos, que quando ele pergunta aos irmãos de luz, o nosso codificador, né? Como seria a caridade no sentido melhor do que Jesus entendeu, como Jesus a entendeu, e o que é que os irmãos de luz respondem, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios das pessoas, né? E o perdão das ofensas. Então, se você tem tudo isso, você está usando a misericórdia. Essa palavra misericórdia, indulgência, compaixão. E a Rosana complementa ainda: e a caridade material tem que ser desprovida de qualquer vaidade, só o fazer pelo amor de servir ao próximo. Só o fazer pelo amor de servir ao próximo. Porque às vezes a gente tem algumas atividades, algumas ações ditas caridosas, mas que na realidade é a nossa vaidade, para a gente dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro com a minha obrigação social, né? Tem essa questão da vaidade da gente também. Mas isso tem uma maneira de você fugir disso aí. Você procurar sempre, claro que nós vamos aos poucos, nos educando, nos reformando interiormente, e a gente vai terminar conseguindo isso aí. Mas só tem uma forma de você fazer isso, é você fazer o bem pelo bem. Sempre procure, quando vier essa dúvida, vier esse temor de, meu Deus, será que eu estou fazendo o bem pelo bem? Ou eu estou... Aí você pense nisso, fazer o bem pelo bem. Será que eu estou sendo vaidoso? Será que eu estou querendo aparecer? Será que eu estou querendo ser bonzinho? Não é isso. É fazer o bem pelo bem. Não interessa nem o que alguém vai pensar de você. Não interessa nem como alguém vai te julgar. Porque a pessoa que faz o bem pelo bem, ela tem mais outra coisa, outra característica maravilhosa em cima dela, ela tem autoestima. Ela faz o bem pelo bem, porque quem tem autoestima não precisa mostrar nada para ninguém. Não precisa dizer que é bom, que é caridoso, que é maravilhoso, que tem luz. Não, quando você tem autoestima, você usa a sua luz primeiro. A primeira coisa, você tem autoestima, você reconhece o seu valor, mas sendo humilde. A gente tem que reconhecer o nosso valor, mas com autoestima mesmo, não com vaidade, que aí já não seria humilde. Então, se você faz isso, você consegue fazer o bem pelo bem, não se importar com o que disseram, com o que pensaram, não é de sua conta, não é da nossa conta o que pensam de nós. A gente deve fazer só o bem pelo bem e entrega, e vai procurando melhorar. Há 1000 situações onde você pode fazer o bem. E o bem pelo bem, então, há uma leva enorme de pessoas necessitadas, maltrapilhas, famintas, com sede não só de comida, mas sede de justiça. Quantas tem por aí?
sede de justiça, sede de amor, sede de um sorriso terno, sede de uma palavra. E você vai sempre fazer isso. Quando você fará, você cumprirá com esta missão do mundo, que todos nós temos essa missão. Não venha dizer que não temos, porque você tem responsabilidade para comigo, eu tenho para com você. Veja a lei de igualdade. Ela reza isso. Eu sou responsável por você, você é por mim. Então, se você faz o bem pelo bem, aí você chega lá. Você consegue. Esse estágio aí que eu estou falando, ter autoestima, se reconhecer como um ser que tem luz também, porque todos nós somos luz, ele disse isso, o ser divino disse isso, e também as pessoas têm luzes. E jamais você precisará, aliás, apagar, ofuscar a luz do vizinho para sua brilhar, nada. O sol nasceu para todos. Então, a sua luz brilha, a do vizinho brilha também, vamos brilhar todos nós, porque ele disse que nós somos luzes. Exatamente. Uma das frases mais conhecidas da doutrina, que às vezes é estampada nas paredes de alguns centros e tudo como centro, é: fora da caridade não existe salvação. Eu acho que é uma das mais conhecidas dentro da doutrina. A grande máxima de Kardec. Mas aí eu lhe pergunto, quais são as consequências para aquele que falta com a caridade? As consequências, eu acho que ela não dá nem para medir. As consequências de quem falta para com a caridade, elas são terríveis. Aqui, nesta existência, ou na existência onde ele estiver reencarnado, depois que ele adentrar o mundo espiritual, pior será ainda. Que a pessoa que não cumpre com a caridade, a pessoa que não leva a sua vida dentro da justiça, que vem primeiro justiça, olha como ele foi sábio. Justiça, amor e caridade. Porque não pode, porque a justiça veio primeiro. Podia ser a lei de amor, caridade e justiça, não podia? Mas não, é lei de justiça, amor e caridade. Porque não existe amor e caridade se não houver justiça. Tem que primeiro você fazer justiça para com o seu próximo, para você amar e ser caridoso com ele. Então, você terá uma grande consequência muito negativa, porque você não cumpriu, você poderá perder até sua reencarnação inteira. Porque foi que nós reencarnamos aqui? Para resgatarmos, para evoluirmos, para voltarmos para lá, do dia que nós fomos chamados, melhores do que chegamos, porque não viemos aqui a recreio. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer. Para a gente voltar para lá pior do que chegou aqui. Então você já teve um grande prejuízo. Então, você tem que evoluir, exatamente. Se você não faz essa caridade, se você não se prima por esses preceitos éticos e humanitários, porque se você não tem senso ético e humanitário e não cumpre aí você não vai cumprir essa lei tão magnânima, você não vai cumprir. Então, o prejuízo será grande. Existe até um conto belíssimo, que foi psicografado por Chico Xavier, do Espírito, foi ditado pelo Espírito Ney Lúcio. É o ricaço distraído. Eu gosto muito dessa história, porque o ricaço distraído, ele quando adentrou o mundo espiritual, apareceu um anjo. Eu vou só resumir bem rápido, porque é comprida a história e tal. Ele adentrou o mundo espiritual e quando ele viu aquele anjo, que na nossa doutrina espírita não vamos chamar de anjo, né? Chamamos de espírito. Mas eu estou falando anjo porque está lá na história, fala anjo. Então, esse espírito apareceu, então, a ele, e ele disse... Perguntou, né, o espírito, o que é que você deseja? Ele disse: eu desejo reencarnar, porque ele ia reencarnar, estava se preparando. Então, eu desejo reencarnar muito rico, com muita riqueza, para ajudar o meu próximo quando eu chegar lá. E o anjo ainda questionou com ele: você vai querer mesmo vir como muito rico? É difícil. A riqueza não é fácil não, ser rico não, dá muito trabalho, muita dificuldade, muito perigosa também, você pode cair em tentações. Não tinha conversa, ele continuou dizendo: mas eu quero ser muito rico. E assim foi feito. Quando ele reencarnou, ele não fez nada do que ele prometeu lá em cima, e são as provas, né? E antes de nós reencarnarmos aqui, lá em cima, nas provas, nós escolhemos, e muitas vezes aqui não queremos cumprir. Provas e mais provas que nós escolhemos, a escolha das provas, quando a gente chega aqui não quer cumprir, e ele não cumpriu não criou, veio muito rico, riquíssimo, além do mais com uma inteligência privilegiada para saber multiplicar aquela riqueza. Quando chegou aqui, não construiu um hospital, uma creche, não ajudou ninguém nos estudos, não fez caridade a ninguém, muito pelo contrário, explorou os seus ajudantes, explorou os seus funcionários.
Foi o que aconteceu quando ele voltou, teve inclusive o mesmo anjo, o anjo não, entre aspas, o Espírito apareceu e ele dentro de um cofre, sufocado, morto de calor, sofrendo muito. E o Espírito perguntou, e ele disse assim, me acuda, por favor, meu anjo, me ajude, eu quero sair daqui. Ele disse, faz o seguinte, pega umas moedas dessas, tem desse cofre, tinha muita moeda de ouro, muitas barras de ouro, muita cédula de dinheiro, títulos e mais títulos. O anjo disse, então você usa uma dessas cédulazinhas, pega aí essas barras de ouro, pega essas moedas, entendeu? E quando ele olhou assim, ele viu que não tinha. Aí sim ele disse, mas eu quero voltar, é porque eu quero ir à terra para ajudar meu próximo. De novo, com aquela mesma história, era a mesma cantilena e não fazia nada. Quer dizer, aquela coisa repetitiva, mas ele fazia a mesma coisa. Aí o anjo disse assim, então volte, pegue tudo isso aí, você vai ajudar o seu próximo. Mas ele olhou assim para si mesmo e compreendeu que não tinha mais o corpo de carne, porque ele precisaria do corpo de carne para ajudar o seu próximo. Quer dizer, como é sério, né? Olha as consequências aí e muitas outras de você não fazer a caridade, de você não ser caridoso. As consequências são terríveis. Então, temos mais interações aqui. A nossa amiga Suzana Medeiros, ela colocou o seguinte, precisamos estar dispostos a amar. A dificuldade é o ser humano se sensibilizar com a dor alheia e querer gastar seu tempo com a ajuda à caridade moral. Hoje, há quem não se importa em doar grandes quantidades, mas não se dispõe a doar alguns minutos do seu tempo. É verdade. É verdade, há pessoas que elas julgam que fazer a caridade, elas fazem até naquela dureza. A caridade, eu já ouvi pessoas questionando até que eu não pago meus impostos bem direitinho, nunca sonhei nada, dou até mais do que necessita. Estou fazendo a caridade. Gente, mas não é assim. Não é assim. Você precisa também se doar. É o amor fraterno. Você precisa usar a fraternidade, a docilidade, e não você só dá, entrega tudo. Assim é a mesma coisa de muitos e muitos pais que tudo dá aos filhos, os filhos se cobrem de ouro até, se for possível, todas as viagens do mundo, todos os brinquedos, os mais caros, e onde é que está o amor? O carinho daquela mãe, daquele pai que muitas vezes ele nem vê o filho direito, ele não sonda o que é que o filho está sentindo naquele momento, faltando também com a caridade. E neste momento, eu chamaria a atenção até por eu ser uma figura do DAF, aqui da Federação Espírita Paraibana, uma figura do Departamento da Família. Então, nós tudo que fazemos, até quando eu uso a tribuna para fazer as minhas palestras, sempre, recomendação do nosso presidente, Marcos Lima, a gente sempre dá um toque na família, puxar um pouco o assunto para a família, porque hoje a família está muito necessitada de ser reestruturada, de ter amor na família. A família está necessitada de se organizar. Então a gente tem que puxar sempre para isso aí. Então, muitas e muitas vezes você não faz a caridade de você para com o seu próximo. A caridade é a moral mesmo, como ela falou aí. Não adianta você dar tudo, você dá dinheiro e mais dinheiro, mesmo porque muitas vezes dá pessoas assim muito duras, travadas total para o amor. Há pessoas que são muito travadas também, né? Elas não têm culpa também, elas precisam, a gente também tem que ter caridade para com esses nossos irmãos. Muitas vezes foi a maneira como ela foi criada, ela foi criada também sem amor, então você não aprendeu. A caridade, Joana de Ângeles disse, o amor tem que ser aprendido, você tem que aprender a amar. Tudo na vida você tem que treinar. Entendeu? Então, muitas vezes é isso. Temos que ter caridade para com eles também. Mas eles precisam acordar que precisam se doar no sentido mais amplo. Não é somente dar tudo, que muitos até dão porque tem demais. Assim é muito fácil. Você dá porque você tem excesso. Você até doa para se ver livre de um peso enorme na bagagem. Ai, que bagagem pesada, tal. Mas, no entanto, onde é que está o teu amor? A doação de si próprio? Onde é que está a fraternidade? Então, continuando aqui com os nossos amigos, o Hilário Casimiro colocou o seguinte: um dos maiores atos de caridade, do meu ponto de vista, é sorrir gentilmente para o próximo e desejar um bom dia amoroso e fraterno.
às vezes, né? Até o bom dia a gente tá deixando faltar. Isso tudo, olha, um bom dia, um cumprimento maravilhoso em qualquer hora, qualquer dia, a qualquer hora. Isso é interessantíssimo. Você se doar para fazer o bem, não só deixar de fazer o mal, porque há pessoas, Giane, que pensam que eu não faço mal a ninguém, eu estou ótimo, estou muito bem, não faço nenhum mal. Para que vocês estão dando bom dia a ninguém? Deixa lá, eu tranco meu apartamento, passo a chave na porta e deixe para lá. Eu não estou fazendo mal a ninguém, foi o que eu fiz. Entendeu? Então, mas não é isso aí. Esquece de dar um bom dia, esquece de fazer um sorriso, de fazer assim com o olho. Às vezes a pessoa fica tão feliz. Até uma criancinha passa a mão na cabecinha, ela está tristonha, ela já melhora. Quer dizer, esquece tudo isso. Mas lembre-se que no capítulo 4, do versículo 17, o que foi que Tiago disse do Evangelho, né? O que foi que o apóstolo Tiago disse? Que já é uma grande falha você deixar de fazer o bem. Não é só não fazer o mal, mas é uma grande falha sua você deixar de fazer o bem. E Allan Kardec disse também na 643 que se todos nós somos capazes de fazer o bem. Quem é que não pode fazer uma caridade? Todos, sem exceção. Você só não faz se você for muito egoísta. Nunca falta uma oportunidade. Está lá na 643. Todos os dias. Todos os dias e todas as horas. Em forma até de um cumprimento. A nossa amiga Andréa Silva colocou o seguinte: quando fazemos caridade, não estamos ajudando ao próximo, mas sim a nós mesmos, pois estamos evoluindo na lei de amor. Verdade. É verdade. A Rosana colocou o seguinte: se você não tem amor em seu coração, não consegue ser caridoso. Verdade, como você falou, a gente tem a compreensão com aquele que não consegue ser caridoso, né? Você veja que às vezes tem pessoas que dizem até assim, porque lei de justiça, amor e caridade, quando há muitos justos que não conseguem ser caridosos, né? Assim, já chegaram a me perguntar isso aí. Mas como? Primeiro, a gente fica assim sem entender como é que o justo não pode ser caridoso. Mas tem algum momento em que ele é muito rigoroso, né? A ponto de querer ser perfeccionista, até na própria doutrina espírita, né? Na própria doutrina espírita, ele querer que todos estejam no estágio dos que já estudaram mais, que já compreenderam mais, que passaram mais. A gente comentou, estava conversando isso um pouquinho antes do programa começar, e eu falei para você, né, que às vezes algumas pessoas, quando entendem que às vezes a gente precisa, né, a gente programou determinados sofrimentos para aprendizar, para provar, né, um aprendizado. Para ser provado, é verdade. E aí, às vezes, quando a gente com essa doutrina, que a gente tem essa compreensão, a gente fala assim, não, fulano está sofrendo, é porque ele precisa. Né? Exatamente. Deixa ele sofrer. Deixa lá, esquece. Não vou me importar. Não vou me importar. E às vezes faz até que não está vendo. E deixa para lá, porque ele está merecendo, ele precisa dessa prova. Gente, mas não é assim. Não é assim. O bem que você puder fazer, você tem que fazer. E como o apóstolo Tiago disse, você já vai cometer uma falha se você não fizer. Não tem essa história, não vou fazer bem nenhum, vou deixar para lá, vou esquecer, porque a justiça divina é que se encarregue dele. Não, mas você está deixando de ser amigo, de ser amoroso, de fazer a caridade. Então, para você cumprir essa lei magnânima, você tem que ter justiça, amor e caridade. São as três, uma é complemento da outra. E não só justiça, vou fazer só justiça. Então, aí seria a justiça no sentido que você falou aí. Seria a justiça, deixa para lá. Até porque a gente tem o sentido de justiça para a gente ainda é um pouco, não é integral, né? Porque a gente entende justiça como uma punição. Né? E às vezes a gente diz, não, Deus é soberanamente bom e justo. Mas ele é justo porque ele criou as regras, nos deu livre-arbítrio, né? E a gente tomar essas próprias decisões. Uma vez cometendo o erro, teria que voltar, né, para aprender a lição. Né? Ele está ensinando, não está castigando. Ele está sendo justo porque ele não nos impõe. Verdade. Ele não nos impõe, ele nos dá a condição de escolher e ele nos dá a oportunidade de corrigir o erro. Né? Então aí a gente vê o sentido da justiça. O sentido da justiça. Ele é justo com as leis que ele nos ensinou, que estão, né, na nossa consciência, né? Como onde é que estão as leis de Deus? Na consciência. As leis estão na consciência, né? Mas ele é justo também para saber que
a gente tem o direito, a gente tem a opção de escolher outros caminhos e errar, mas, né, ele nos dá essa oportunidade. Então ele não deixa de faltar com bondade para conosco, mesmo sendo justo. Você veja que ele jamais ia construir, Jesus jamais iria, o Deus, aliás, Deus, jamais iria construir, ia permitir a injustiça. E a injustiça é um mal terrível. Agora, nós, é que na nossa imperfeição, na nossa rebeldia, nós queremos criar a nossa, quem somos nós? Criar a nossa própria justiça personalista, né? Para concorrer, para enfrentar a justiça maravilhosa e magnânima de Deus. Quer dizer, aí assim não dá certo, né? E a Zuziara completou o seguinte: a falta de caridade nos deixa estacionados no caminho do progresso moral. Não é possível amar sem conseguir ser caridoso. Amor e caridade são irmãs inseparáveis. São realmente, Zuziara, são irmãs inseparáveis, amor e caridade. Você não pode amar o seu próximo se você não é caridoso. E você também não faz nenhuma caridade se você não tiver amor no coração. E lá anteriormente vem a justiça, para você ser justo, que até quando me perguntaram se o justo poderia não ser caridoso, mas só nesses casos assim da dureza, de achar que está tudo bem, a justiça não é isso, mas no sentido geral o justo sempre é caridoso, porque uma depende da outra. Se você está sendo justo, você está colocando tudo nos devidos lugares, você está sendo justo para com o seu próximo, você já está sendo amoroso e caridoso. Então, uma é complemento da outra. Exatamente. Agora, já que a gente falou um pouquinho de Deus, né? Então, algumas pessoas ainda se questionam por que Deus ainda permite tantas injustiças, tantas diferenças, né? Então, aí a gente fala um pouquinho dessa justeza, né, que se chama de Deus. Você diz essas injustiças. Das injustiças, por que Deus ainda permite que aconteça tanta que acontecem as injustiças? É porque o nosso mundo é imperfeito, ele não criou a injustiça. É porque as pessoas é que usaram mal o seu livre-arbítrio. As pessoas elas não respeitam a lei de Deus, as pessoas ainda estão nesse nosso mundo imperfeito, esse mundo é ainda muito inferior. E nós estamos aqui encarnados nele, reencarnados, porque nós só merecíamos menos esse mundo. Pelo menos no momento, nós merecemos este. Poderemos, como eu já falei, um dia, atingirmos até a angelitude. Sermos homens de bem, primeiramente, depois muitos felizes, aí a angelitude. Alcançaremos, sim. Mas, por hora, nós só merecemos este. Então, ele não criou, ele é um Deus de infinita bondade. Nós que usamos mal, nós não usamos bem o nosso livre-arbítrio. E então, fomos nos desequilibrando e com aquela justiça, como eu falei também, personalista, querendo colocar uma justiça por você mesmo, pela sua própria razão. Então, ficou esse mundo de injustiça. Mas não foi Deus, porque Deus não castiga ninguém, Ele apenas ensina. Vem a lição, e você deve pegar a lição, deve compreender, procurar fazer aquela lição e não mais repetir o erro. Então, isso se chama o quê? Aquela tecla na qual tanto bate o Espiritismo, a reforma interior. Ao mesmo tempo que nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior, nós vamos saindo aí desse patamar de desequilíbrio, de injustiça, de não entender, porque muitas vezes essa injustiça também acontece por conta da nossa rebeldia, nós queremos viver jogando pedras e espinhos nos outros. Vivemos muitas vezes milênios com alguns espíritos que só vai trocando o rótulo, o nome. Uma vez ele vem como ofensor, na outra reencarnação ele já vem como ofendido. Olha, quer dizer, e a injustiça vai se concretizando. Cada vez que nós vamos vivendo e revivendo e reencarnando, nós precisamos nos consertar por conta disso, senão vai ficar sempre esse ciclo. Nós temos que evoluir para vivermos melhores, para virmos de uma forma melhor e não só usar a justiça como Luís Comprais. Ele me fez, como se fosse a lei do talião, e eu também faço, jogou espinho, eu vou jogar uma pedra? Não. Então, se nós fizermos isso, vamos demorar a evoluir. Então, você veja, Nelson Mandela, eu vou dar só um exemplo de alguns que vieram, de alguns espíritos superiores que vieram à Terra, porque de tempos em tempos Deus manda espíritos superiores à Terra
para nos ajudar, para melhorar, né, a nossa vida, para melhorar este mundo, né? Aí vem no sentido material, o espírito que inventou o computador, o outro que inventou o telefone, Graham Bell, e assim por diante. De tempos em tempos ele manda esse tipo de espírito para nos ajudar. Aí, estamos aí informados por conta desse espírito, eu estou falando do lado material. Mas ele também manda aqueles avatares que vêm com a missão de corrigir, de melhorar a nossa vida, de melhorar a nossa sintonia moral. Aí vamos falar de um Nelson Mandela, vamos falar de um Gandhi, que disse, não existe um caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Nelson Mandela, quando era presidente da África do Sul, em meio àquela confusão toda, prisões, perseguições, tal, aquela luta pelo apartheid, o que foi que Nelson Mandela disse? Gente, não vamos nos agredir, porque senão daqui a algum tempo nós seremos uma geração de mutilados. Então precisamos nos harmonizar com o próximo, precisamos nos reconciliar. Algozes e vítimas precisam se perdoar. Olha que belo. E quando ele disse isso, ele realmente conseguiu muita coisa na África do Sul. Já não é mais a mesma de anteriormente, né? Antes de ele trazer essas lições. Ainda bem, ele deixou o mar antes e depois dele. Com Gandhi também na Índia, antes e depois. Esses avatares, quando eles vêm à Terra, eles já vêm com aquela missão. Deus é magnânimo em tudo que Ele faz. Você está em pensamento próximo do meu, que minha próxima pergunta é com base numa frase de Gandhi, né? Certo. Que ele disse que aquele que tem mais do que necessita é um ladrão, né? É uma expressão um pouco forte. É bem né? pesada. Mas a gente pergunta, pelas leis de Deus, seria um erro você juntar seus tesouros, né? Seu patrimônio, ter uma vida confortável e, digamos, como dizendo, ter um pouco mais do que você necessita para viver? Logicamente, o que foi que Jesus recomendou? Que não amealhemos tesouros aqui na terra, né? Nós devemos juntar tesouro falou no céu, mas a gente diria no mundo espiritual, na outra vida, porque nós, onde a traça não vai roer, a ferrugem não vai corroer e os ladrões não vão roubar. Então, não é certo a gente ficar juntando, carregando essa bagagem imensa de tanta riqueza, mas Jesus, Deus e também Jesus, quando esteve no planeta, ele não era contra a riqueza. Existe a utilidade providencial da riqueza, mas que você saiba compartilhar com o seu próximo. Como aquela lição que eu falei aqui do espírito Neio Lúcio, do ricaço distraído, né? Que lá nas provas, antes dele reencarnar no departamento de reencarnação, ele prometeu que se viesse muito rico era para ajudar o seu próximo, e no entanto ele não fez nada disso, ele só juntou para si próprio. Então, nós não devemos juntar, estaremos sempre já sendo desonestos. A pessoa que só junta e não compartilha com nada, com ninguém, e não melhora a vida do seu próximo, podendo, porque tem muitas oportunidades, não se perde nada. Se você souber repartir, nada se perde nessa vida, apenas se transforma. Porque se a gente for ver, até uma grande empresa, ela emprega várias pessoas, né? Da condição muitos empregos, de uma vida digna das pessoas. Muitas pessoas, né? Pode ter toda uma repercussão, dependendo do negócio, na sociedade, né? Então, assim, essas grandes estruturas também são necessárias para o desenvolvimento social. Você veja qual o desenvolvimento político, social, econômico de um país, de toda uma nação. Mas você veja que muitas vezes os empresários, eles não sabem fazer isso aí. Mas olha os que sabem, já ganharam sua reencarnação inteira, mesmo ricos, riquíssimos. Há muitas pessoas riquíssimas que têm um coração imenso. Porque a humildade, a caridade, o amor ao próximo não está em você não ter nada. A pessoa pode ser muito rica, mas saber usar aquela riqueza. E saber utilizá-la de maneira para favorecer o seu próximo no sentido bem mais amplo. Entendeu? Naquela caridade moral também que se fala, e na caridade no sentido amplo. Não só de dar uma besteirinha aqui, acolá, uma água, uma comida, um cobertor. Não é só isso.
Então, há grandes empresários fortíssimos e riquíssimos, que sabem gerir direitinho os seus recursos, como você falou aí, dar empregos, passar a ser o sustentável de famílias inteiras, dignidade, escola para os filhos daquelas pessoas que mais na frente vão vencer no mundo, na vida, e vão trazer mais riquezas para o nosso planeta. Olha aí que beleza! Até em outra oportunidade, eu conversando com um amigo Kelvis aqui, e eu comentando com ele que eu vi uma matéria de uma empresa, uma grife de roupas, né, muito importante, mas que toda a mão de obra era feita por presidiários, né? Então ela trouxe a sua fábrica para dentro dos presídios, empregou, deu dignidade, possibilidade daquelas pessoas saírem dali melhores do que chegaram, né? Então, assim, é uma empresa grande que dá lucro, sim, mas a forma como o trabalho é conduzido também é transformador. E você veja como ele, que tipo de pessoa ele atendeu. Os presidiários, né, que até bem pouco tempo, olhados com preconceito, estavam acabados, não tinha mais mercado de trabalho para eles, mas o quê? Vão sair dali com uma profissão, isso já é grande coisa. Então eu acho que ainda fica maior, de uma forma mais potente, a ajuda desse empresário. Olha ele cumprindo aí com a lei de justiça e amor e caridade, que maravilha! Quer dizer, está ganhando toda a sua reencarnação, mesmo tendo vindo tão rico, porque ele soube compreender e usar a sua justiça, a sua riqueza em prol da justiça, do amor e da caridade. Então, isso é maravilhoso. E os presidiários também merecem sair, porque não existe condenação eterna, né? Não existe condenação eterna. Eles serão, assim, eles precisarão ser aprimorados. Eles também evoluirão. Por quê? Porque erraram? Não. Um dia também eles acordarão, enquanto a oportunidade de trabalho, encontrarão a luz, sairão das trevas, porque a lei é lei, a evolução é a lei. E ele evoluirá, e também como todos os que se voltaram para o bem, eles também terão sua oportunidade. A gente ultimamente vê muita adversidade nos conflitos. Parece que os conflitos que já existiam tomaram proporções maiores. Todos os dias novos conflitos, novas questões nos são apresentadas, né? Todos os dias. Aí, diante desse cenário de tanto conflito, de tanta, digamos, confusão estrutural, social, violência, será que a gente pode considerar que é possível amar o próximo como a si mesmo? Aí é que você precisa na adversidade? Pelo contrário, tem que até fazer mais, você tem que multiplicar essa ajuda ao próximo, esse amor ao próximo. Essa lei de justiça e caridade, ela jamais perderá o seu valor e a sua atualidade. Como disse o Espírito Emmanuel, em qualquer situação da vida, em qualquer tempo ou espaço, a qualquer momento, a lei do amor, da justiça, da caridade, ela é uma lei de amor, porque ela vai ajudar a construir o reino divino. Ela vai sempre nos ajudar a evoluirmos e a melhorarmos a nossa vida, a nossa existência, e também a prepararmos o futuro, que futuro para nós espíritas não é aquele futurozinho ali amanhã de manhã não, que você vai lá e passa no concurso e você está tudo maravilhoso para você. A gente está falando de futuro, numa reencarnação futura, a volta ao mundo espiritual primeiramente, né, quando saímos daqui. Futuro é isso aí. Então nós prepararemos esse futuro se nós fizermos isso aí. Então, cada vez mais, o amor ao próximo, a caridade, a justiça, isso jamais sairá de pauta. Estará sempre em pauta. E no meio da adversidade é que você tem que reforçar ainda mais. Então, pode ser a violência, a guerra, terremoto, maremoto, não interessa. Cada vez mais você tem que ampliar esse sentido da caridade, esse sentido dessa lei maravilhosa, que se chama a lei de justiça, amor e caridade, que ela é o somatório de todas as outras. Vamos chegando no finalzinho aqui do nosso programa, mas eu vou ler aqui a nossa última interação que a Suzélia mandou, que ela diz assim: foi a lição mais libertadora que eu aprendi na doutrina espírita. Deus não castiga. Cresci ouvindo isso. Foi muito libertador aprender que não era verdade.
Pra Eu também todos considero. nós. Eu também considero. Já fechou, não foi? Não pode falar mais. Pode. Eu também considero, Suziara, isso aí muito libertador e inspirador. Ai, como é inspirador isso aí, né? Demais. A gente sente até um reconforto, né? Assim, isso é animador. Eu também penso assim como ela. Pronto, agora a última pergunta, né? Que é com relação justamente, a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que você nos detalhasse melhor quais são as consequências daquele, né? Que, como a gente disse, todos os dias nós temos a oportunidade de exercer a caridade, né? Mas é aquele que não faz o mal, mas também não pratica o bem. Então é esse que estão nessa zona de conforto, né? Quais são as consequências para esses que ainda não acordaram para a necessidade de agir? Que o conforto não é a solução. Exatamente. Você veja, né, como diz o apóstolo Paulo, né? Desperta tu que dormes. Acorda dentre os mortos, né? Acorda tu que dormes, desperta dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Então, que nós precisamos estar acordando para isso, sair dessa consciência do sono e atingirmos a consciência cósmica, a consciência como seres humanos, que viemos aqui para resgatar, viemos aqui para evoluir, para interagir com o nosso próximo. Então, se o nosso próximo ele representa a nossa oficina de trabalho e a gente vai dar as costas, a gente fecha a porta no sentido conotativo, fecha a porta e não quer interagir com o próximo, então você não faz o mal, mas você também não fez o bem. Você veja o que foi que Tiago disse no Evangelho, no capítulo 4, versículo 17, quando ele disse que se você não faz o bem, todo o bem que você precisava fazer, você já está incidido no erro, já está implicando num deslize. Isso já é um erro, você não cumprir com isso aí, já é um deslize. E também na 643, que Kardec diz que todo mundo pode fazer o bem, todo mundo pode fazer a caridade, praticar o bem, não há quem não possa, todos nós. Então, a consequência, você está falando da consequência, então a consequência é isso aí, é você voltar para lá. Então, endividado, é a dívida que a gente vai contrair. A gente vai estar contraindo uma dívida e ela vai cada dia mais uma bola de neve. É uma bola de neve, é uma bola de neve. No entanto, quando você vai praticando e vai fazendo aquela reforma íntima, né? Se você faz aquela reforma moral, procura sempre, cada dia mais, nós devemos olhar para cima e perguntar assim: meu Deus, eu não sou perfeito, eu sou cheio de limitações, porque nós somos seres inacabados. Mas me melhora, Senhor, a cada vez mais, em sentido de prece, você dizer assim: eu estou melhorzinho um pouquinho do que ontem, hoje, e amanhã será que eu estarei melhor um pouquinho do que eu hoje estou melhor do que ontem, amanhã eu estarei melhor do que hoje um pouco. Então você sempre fazer esse exame de consciência, aquilo que você só vai conseguir fazer com o autoconhecimento, e foi isso aí que nos ensinou Santo Agostinho lá, um dos participantes da codificação. Então, que a gente deve sempre procurar o autoconhecimento. O autoconhecimento é você sempre, no final do dia, fazer aquele exame de consciência e você perguntar se você não ofendeu a Deus, não ofendeu ao próximo, se você foi correto para consigo mesmo. Então, isso é autoconhecimento e você vai conseguir chegar lá, porque as consequências são de atraso, de dívida. Você vai contrair muita dívida, você vai cada vez mais, você não vai conseguir a sua evolução de vida, subir na escalada evolutiva, como todos nós sonhamos. No dizer de Sócrates, aquela coisa maravilhosa, aquela frase maravilhosa de que Sócrates nos disse: o que é felicidade? É uma conduta correta e uma consciência tranquila. Então nós devemos ter sempre isso em mente. Vamos nos procurar nos conduzir corretamente e vamos procurar ter uma consciência tranquila. Aqui acolá, um errinho nosso, não é mesmo um erro, mas um deslize, uma fraqueza, porque nós não somos perfeitos, acabei de dizer, inacabados, nós somos inacabados, mas imediatamente corrigir o erro. Se você corrige imediatamente, você procura não fazer mais, procura se você tem autoconhecimento, aí você identifica na hora, aí você depressa, não faço mais,
e procurar sempre se melhorando. Você estará subindo na escalada evolutiva para no dia que acontecer de você voltar ao mundo espiritual, que nós todos voltaremos à pátria, que é a nossa verdadeira pátria, é a pátria espiritual, nós voltarmos melhores do que chegamos aqui. E assim continuarmos a nossa evolução, ainda reencarnaremos tantas vezes, porque ainda não atingimos todo o estágio, né? Assim, o nosso estágio ainda não está tão elevado, mas um dia, depois de tantas reencarnações e tantas que nós já devemos ter tido para trás, existências pretéritas, então chegaremos lá. Então, um dia atingiremos o estágio realmente da verdadeira felicidade, da verdadeira evolução, do aprimoramento como seres humanos, filhos de Deus. Bom, Fátima, chegamos ao final, infelizmente, porque a conversa estava muito boa. Mas muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Por nada, eu que devo agradecer por vocês, assim, pelo convite. Assim, estou muito feliz de ter participado, né? De ter podido ter essa conversa engrandecedora aqui, e também com os internautas, com todos vocês que estão aqui neste recinto e com todas as pessoas que nos ouviram, que participaram conosco. Eu fico muito feliz. E também a nossa missão na Terra, né? Então, para mim, isso é uma complementação assim, de tudo que eu almejo, que é sempre estudar e procurar melhorar mais. Quem sabe, sou tão imperfeita, mas quem sabe eu chego lá. Estamos todos nós nessa busca. Todos nós nessa busca. Então, ok, gente. Só o último comentário. Nossa amiga Suzana colocou o seguinte: ainda estamos vivendo a cultura das conquistas materiais, da busca desenfreada da posse, dos carros, dos títulos. O egoísmo está ainda muito forte. Infelizmente, né? Mas aí, como a gente diz, a batalha continua. A batalha continua, nós chegaremos lá. Ainda somos, assim, não chegamos ainda no estágio devido, mas chegaremos. Aquilo que eu falei, um dia seremos até anjos, vamos chegar ao estado de angelitude, mas realmente, como ela diz, às vezes eu me sinto também meio desencantada, assim, meio desarvorada diante de tanta coisa que a gente tem vontade de construir e a gente não consegue. Aqui e acolá, a gente é inacabado, é imperfeito, mas a gente sonha, né? A gente tem aquele idealismo de melhorar tudo. Muitas vezes, por conta de tanto egoísmo, realmente um nível ainda, né? Mas a gente, quando nós estamos no mundo de expiação e provas, esse mundo é imperfeito, né? É um mundo ainda meio inferior, mas a gente subirá, a gente sairá desse estágio. E também quero enviar uma boa tarde a todos. E a nossa amiga Suziara mandou um abraço para vocês, que adorou a entrevista, né? E mandou um abraço para todos os nossos amigos do chat. Então, Suziara que já esteve aqui conosco, né? Na boa entrevista. Muito obrigada. E retribuímos, todos nós retribuímos um abraço. E agora está aí com o pessoal de casa interagindo. Tá e um abraço também para todo o pessoal de casa. Esse sofá aqui vicia, eu só digo isso. Então, gente, eu agradeço a vocês, né, por ter participado da nossa conversa, né, que sempre muito boa com a participação de vocês. Convidamos a todos a domingo que vem, às 16 horas, estar aqui conosco, né, para mais um bate-papo, mais um ponto a ponto. E só lembrando que daqui a pouquinho, às 18 horas, no canal de áudio da Rede Amigo Espírita, canal 5, né, e pela 100.5 FM aqui de João Pessoa, né, quem quiser ouvir o programa Semear. Então a gente faz esse convite para vocês daqui a pouco se encontrar com a gente novamente. E até mais! Música